A vida do meu pastor, hoje eu vou pregar uma mensagem que ele pregou para mim um tempo atrás, não vou colocar ainda ela, mas eu queria aqui te convidar, porque Deus gerou algo no meu coração, sobre passarmos aqui 5 domingos, que vão ser, coloca aí o tema por favor. Deus me acordou com essa frase: qual a minha missão na terra? Se eu perguntar para você, o que você veio fazer aqui nesse lugar, nessa terra? Há quem diga que existe 2 dias muito importantes da nossa vida. O primeiro dia, diga assim, o dia que eu nasci. Todo ano eu comemoro. Existem 2 dias muito importantes que a gente nunca deve esquecer: o dia que a gente nasceu, amém? E o segundo dia é quando nós descobrimos o porquê nós nascemos. Quando você descobre a razão da sua existência na terra, eu posso dizer que o seu valor de consciência, ele aumenta, e você não passa a querer ser ninguém, você não vai querer se comparar com ninguém, você vai entender que a sua autenticidade vai ser algo que vai te levar para lugares poderosos. Então, nesses 5 domingos, nós vamos estar falando sobre esses 5 temas aqui. Vocação, que eu acredito que todos nós temos uma vocação, que ela vem acompanhada das nossas crenças, daquilo que nós sabemos fazer, porque existem algumas pessoas que elas fazem algo sem esforço, elas quando estão aparentemente trabalhando, elas não estão trabalhando, elas estão fazendo o quê? Elas estão descansando, porque elas não estão forçadas àquilo. Por isso que o trabalho nunca vai ser um trabalho para essas pessoas, sempre vai ser um descanso, porque elas estão engajadas nessa vocação. Talvez você sinta muitas coisas que eu vou falar nessas semanas, mas você não tem uma base bíblica para isso. Então, vou falar de dons pessoais, dons ministeriais, porque isso é interessante você entender. Quando você entende a sua vocação, você entende a sua missão. Quando você sabe que você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um destino, e isso vai gerar em você recompensas. E eu quero, assim, trazer essa palavra, porque essa série que eu preguei 5 anos atrás, quando eu era pastor lá no Guamá. Eu preguei sobre isso, e Deus me lembrou disso. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados nesses dias. Então, eu já quero que você, de alguma forma, saiba que domingo que vem, num desses horários, nós vamos estar falando isso. E também, se você não conseguir, eu queria que você assinasse o nosso canal lá no YouTube, que é o Caminho TV, que é uma forma que a gente tem de conectar com as pessoas que não estão conseguindo ou não podem vir em algum momento, que a gente transmite todos os nossos cultos. Inclusive, um beijo aí para você online. Ontem eu estava almoçando em um lugar, e um rapaz da televisão chegou comigo: olha, pastor, eu estou olhando o que tu está fazendo, bora para a televisão. Eu falei: é isso aí que eu quero, esse é um dos propósitos que eu quero, que a gente vai colocar num canal desse aí o programa da Igreja do Caminho. Vamos também abençoar outras casas e outros lugares do Pará, onde esse sinal vai chegar. Eu tenho certeza disso. O que Deus tem feito aqui, foi isso que Deus falou comigo: a gente vai investir em tecnologia, e o que está acontecendo nesse lugar vai para vários lugares. Eu quero que você sonhe com isso, porque realmente o que a gente tem feito aqui, a nossa qualidade, inclusive de transmissão, de áudio, de vídeo, se você não conhece, saiba que, enfim, a gente tem investido nisso. Isso eu faço com muita alegria. E tem pastores que não gostam de fazer isso. Por quê? Porque eles pensam que o fato de ter um culto online, as pessoas não vêm para a igreja. Tem gente que até pode pensar assim, mas essa não é a regra. Eu sei que às vezes não tem como chegar. Tem gente que não vem para a igreja, às vezes, por causa de dinheiro, gente. E estando ali na sua casa, pode assistir, não deixa de se alimentar, não deixa de saber o que a gente está falando aqui. Então, por isso que a gente faz. Então, você que está aí, olha para mim, você que está aí. Se você pode estar aqui, venha e esteja aqui. Vamos repetir todo mundo junto? Diga assim: o culto online é só se acontecer um negócio e não der para estar aqui. Amém. Abra a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Como eu disse, eu vou pregar essa mensagem do meu pastor, e assim eu gosto muito dela.
Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre isso. Tudo que a gente vai colocar aqui. Coloca o retorno para mim, por favor, aí. 2 Reis, né? Capítulo 5, versículo 1 em diante. 2 Reis 5, 1 em diante. Se der para colocar o retorno, eu agradeço. Quantos acharam, digam um amém. Quantos não acharam, eu vou te dar uma dica. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Impossível você não achar. 1, 2, 3 e... Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera muitas vitórias à Síria, mas ele é um grande guerreiro, porém ele era leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e ali levado cativos uma menina. Pega essa menina aí, guarda essa menina aí, tá? Levado uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora assim: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá, e eu te darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, top. Carta que levou ao rei de Israel dizia assim: com essa carta eu estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures ele de sua lepra. E assim o rei de Israel deu carta, rasgou as suas vestes e diz assim: por acaso sou Deus, eu sou capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure ele de sua lepra. Até aí, coloca a mão no coração. Pai eterno, que a tua presença, que a tua graça, ela venha estar sobre nós, sobre cada coração, sobre cada vida. Nos ensina, nos instrui nessa manhã. Faz com que cada um aqui entenda aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor vai fazer. Eu te peço que a tua boa mão e que a tua vontade se manifeste aqui no nosso coração. Que onde a minha voz chega, aonde os sinais dessas ondas sonoras, dessas imagens cheguem, também chegue a tua porção. E que haja cura, haja sinal do céu sobre cada pessoa que está aqui nesse lugar. É isso que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Diga amém. Queria que você aplaudisse essa palavra poderosa. Eu queria hoje falar para vocês sobre os ingredientes de um milagre. A gente fala muito de milagres e ora por milagres, e também acredita em milagres, por isso que nós intercedemos por isso. Mas o milagre, ele é algo que tem um ingrediente. Eu sempre digo que milagres, eles são provocados, e muitas vezes o contexto que nós estamos inseridos, ele é desfavorável, porque Deus, em muitas vezes, se você for ver muitas histórias bíblicas, você vai ver que Deus se aproveitou de um momento, de uma situação até complicada, de repente até mesmo de uma doença, para se manifestar e manifestar a glória de Deus. Você vê com coxos, com cegos, com aleijados, Deus, ele operando e fazendo coisas incríveis. E essa história que nós lemos, mais uma de muitas que a Bíblia conta, ela conta a história de alguém que era extremamente respeitado, que era alguém de muitas vitórias, que era alguém de muitas conquistas. Naamã era um general, ele era um comandante de vitórias, de bênçãos. Isso quer dizer que ele era alguém extremamente respeitado por causa das suas mãos,
por causa da sua direção, a Síria tinha conquistado muitas vitórias. Ele era alguém vitorioso, porém leproso. A Bíblia dá esse destaque em toda a sua pompa, em toda a sua relevância, e ao mesmo tempo ela destaca que ele tinha uma vergonha. E a lepra, naquele tempo, ela era uma doença que isolava pessoas. E as pessoas que tinham lepra e de alguma forma não manifestavam isso, elas tinham que viver essa vergonha de forma escondida. E eu imagino que esse homem, no momento que ele tirava aquela armadura, até depois de repente de vencer uma guerra, até depois de vencer uma batalha, ele se deparava com uma vergonha íntima, com algo que estava apodrecendo a vida dele, estava apodrecendo o corpo dele. E que com certeza isso, no momento onde ele deitava, no momento onde ele colocava a sua cabeça ali, ele começava a pensar como, ao mesmo tempo que ele era alguém que era respeitado por onde ele passava, era alguém que de repente tinha muitos recursos e recursos financeiros, era alguém que de repente você vê a quantidade de ouro, de prata, de vestes que ele leva para dar de presente, demonstra a prosperidade que ele carregava, demonstra o nível e instrução daquilo que ele tinha, porém ele era leproso. E é possível a gente de repente viver um mesmo contexto que esse, trazendo para a nossa vida. Às vezes você é respeitado por onde você quer que passe, você tem assim até um status na sociedade, até mesmo você é reconhecido pelo seu trabalho, você também é remunerado pelo seu trabalho. Mas a história de Naamã deixa bem claro que é possível o homem ele ser muito bem sucedido na rua, em qualquer outro lugar que ele trabalhe, mas ao mesmo tempo ele ser leproso e conviver com algumas vergonhas. E isso é o plano de fundo de toda uma questão, para entendermos que é possível Deus se aproveitar de alguma questão, de algum problema insolúvel nosso, e de alguma forma manifestar o seu amor e a sua graça. Essa história diz que esse cara vivia com isso e poucas pessoas sabiam. Eu ainda quero resumir a história dele e depois só colocar os pontos que eu acho cruciais que geraram um milagre na vida dele. As pessoas de dentro da sua casa sabiam aquilo, a sua mulher, a menina, que era uma serva escrava, que foi trazida no momento de uma invasão bélica, civil ali do exército da Síria, levou uma menina israelita, onde ela conhecia a fama do Senhor e do homem de Deus chamado Eliseu. E ela fala para sua mulher: "Ô minha senhora, eu tenho certeza que Naamã, se ele tiver uma experiência com um homem que tem lá em Samaria, ele tem o poderoso de trazer a ele cura e limpar a sua pele." Ela vai e compartilha isso com o seu marido, e ele ao mesmo tempo se anima com isso. Ele chega com o rei da Síria, pede carta, pede autorização, ele dá autorização, ele chega com essa autorização já com o rei de Israel, e meio que tipo assim, dizendo: "Rei de Israel, eu estou trazendo aqui ouro, eu estou trazendo aqui prata, eu estou trazendo aqui várias coisas, fala para Eliseu vir e fazer aqui a mágica na minha vida, e me curar, e me transformar." O rei fica desesperado, porque ele diz que ele não tem essa autoridade, porém ele dá um endereço de Eliseu, e ele vai até a casa de Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu, ele não liga para nada, o profeta nem recebe ele na sua casa, mas ele diz assim para um servente que estava lá, dizendo assim: "Vá lá e manda esse cara mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, para ele dar 7 mergulhos lá, que ele vai ser limpo, a sua pele vai ser curada." E a Bíblia fala que ele fica extremamente indignado, porque ele era alguém extremamente importante, e ele diz assim: "Por que ele nem me recebe? E por acaso não existe outros rios mais limpos do que o Rio Jordão? Existem rios mais limpos, e ele me manda para o pior rio para me mergulhar?" Porque o problema de Naamã não era só a lepra dele, era o orgulho dele, era aquilo que de alguma forma fazia ele até não contar e não pedir ajuda. Mas no momento que ele faz isso, a gente vê que Deus de alguma forma trata o seu orgulho. E ele estava perto de pessoas importantes, pessoas que eu posso dizer que eram amigos dele, porque se fossem amigos da onça,
não daria o conselho que foi dado, e os amigos que estavam lá no lado dele, em outras palavras assim, bem paraenses, dizendo assim: meu amigo, você já está mal, tu já está aqui, o que é que custa tu ir lá mergulhar? E ele né? Vou lá. E a Bíblia fala que ele foi lá, mergulhou 7 vezes, e ele foi curado. Essa é a história. Porém, dentro dessa história, tem alguns ingredientes que eu quero correr aqui rapidamente com você, e eu quero que você anote isso, porque eu acredito que talvez isso possa trazer para você cura em alguma área, possa trazer para você restauração em alguma área, porque esse texto, quando a gente lê ele, a gente pode não ver essas lições, mas existem lições que trouxeram a esse homem cura e restauração. E a primeira é que, para Deus realizar um milagre, tem que haver a necessidade de um milagre. A gente vê claramente que existia uma área afetada, e eu te pergunto: existe uma área afetada na sua vida, para que você olhe hoje, assim, até mesmo encare uma vergonha, até mesmo que você olhe assim, realmente essa área, como diz o paraense, está escangalhada, dizia o meu avô, ele usava muito essa palavra, está escangalhado, está quebrado, está arruinado. Então, a gente vê que o primeiro passo que nós precisamos entender é que, para que Deus ele possa realizar um milagre, precisa haver a necessidade de um milagre. Por que eu digo necessidade? Porque algumas pessoas, elas não compreendem que elas têm algo a consertar. Talvez alguns de nós podem estar vivendo um momento assim, que nem percebem que aquilo ali faz mal. Então, alguém que entende a necessidade é alguém que de alguma forma busca. Então, isso fala de entendermos uma necessidade e buscarmos a necessidade disso. Acredite em mim, teve uma vez que alguém falou um testemunho. Eu estava numa escola de cura, e alguém estava fazendo uma missão em um lugar muito pobre, e estavam chamando as pessoas para orarem por elas, para elas serem curadas, para elas serem restauradas em algumas partes. E o homem de Deus lá dos Estados Unidos, ele era muito usado por Deus, e assim, Deus curava muito através dele. Acredite em mim que algumas pessoas que estavam naquela cidade, exatamente, alguém trouxe essa história, que as pessoas observavam que ela tinha um problema a ser curado, e ela pensou assim: não, eu não vou lá, porque se eu for curado, eu vou perder os meus benefícios sociais do governo. Então pensa na mentalidade de alguém que de alguma forma olha uma necessidade, percebe uma necessidade, mas não busca uma melhoria. Naamã, ele já tinha sofrido tanto, ao ponto de falar: cara, agora é minha vez, eu vou ter que buscar. As necessidades, elas são parte do plano de Deus. Deus está ciente de cada necessidade que a gente tem. Ele permite muitas vezes que elas façam parte da nossa vida. A gente vê através da vida de Jó, através da vida daquele homem que as pessoas chegam lá e falam assim: Senhor, quem foi que pecou para esse menino estar desse jeito? Quem foi que fez o que há de errado? Foi os seus pais? Isso aí é uma punição. Ele falou: não foi seus pais que pecaram, isso aconteceu, existe essa necessidade para a manifestação da glória do Filho de Deus. Existe também necessidade para que possamos buscar a Deus de forma verdadeira. Naamã tinha as suas próprias crenças, ele tinha o seu próprio Deus, mas esse Deus não foi capaz de curar ele. Mas aquela menina, ela fala: se o meu Senhor conhecesse um servo de Deus que está operando muitos milagres em Samaria, eu tenho certeza que ele vai curar ele. Isso é igual o que muitas vezes a gente pensa, né? A gente olha e a gente vê uma necessidade, e a gente às vezes não encara a necessidade. Então nunca esqueça, para que haja milagres, precisa haver um reconhecimento de uma necessidade para ele. Sem isso, nem Deus pode te ajudar. Por que eu digo isso? Porque algumas coisas, elas são condicionais a nós. Por exemplo, aquele cego, estava cego. Jesus chega com ele e fala assim: o que tu queres que eu te faça? Já pensou se ele pede assim um cão guia? Sabe por que Deus pergunta muitas vezes: o que queres que eu te faça?
porque às vezes a gente quer aquilo que a gente não precisa. E a gente tem que entender que Deus sonha no nosso coração, e a nossa necessidade é aquilo que vai ser o pontapé inicial para um grande milagre na nossa vida. A segunda coisa que nós precisamos entender é que, para que Deus possa realizar um milagre, às vezes Ele se utiliza de pequenas coisas para realizar grandes coisas. O verso 13 e 4 vai deixar bem claro, assim, olha, diz assim, ó: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado consigo uma menina escrava, uma menina que era funcionária da casa dele, e que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse, ela é usada por Deus através, talvez, aí da mulher de Naamã, dizendo assim: poxa, a noite foi ruim, as feridas estão crescendo, ele não conseguiu incomodar, deve estar incomodando mais. E de repente ela chega e fala assim: ah, minha senhora, se ele conhecesse, se o meu senhor, no caso Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria a sua lepra. Ela traz uma esperança no meio do caos. Ou seja, Deus se aproveita de um testemunho, Deus se aproveita de uma lembrança. Esses dias eu estava lendo uma conversa de alguém falando desse lugar, de alguém falando de como é que a gente tem feito a obra de Deus, e isso tem enganjado com tantas coisas. Quantas vezes, por exemplo, um problema em famílias, em casas, podiam ser resolvido assim: ah, se tu conhece essa igreja do caminho, ah, se tu conhecesse aquilo que Deus está fazendo ali naquele lugar, eu tenho certeza que os teus problemas poderiam ser melhores. Esse lugar aqui é um lugar de direção de Deus. Saiba que toda vez que você pensar em vir para esse lugar, você vai ter impedimentos, mas quando você chegar aqui, Deus vai trazer direções e caminhos para você. E isso é o que a gente sonha. Então a importância de testemunhar, de falar o que Deus está fazendo. Aquela menina, ela não ia só para a igreja, ela levava o sentimento daquilo que Deus estava fazendo para o trabalho dela, para o lugar de atuação dela. Ela podia até ter ficado com vergonha de dizer assim: será que vão me bater, me chicotear, se eu for falar do meu Deus? Quando a gente está falando da Síria, a gente não está falando de Israel, a gente está falando de outros deuses, de outra cultura, de outro sistema de crença. Então aquela pessoa ali, com certeza, para se referir de um profeta que não tinha a ver com a crença delas, aquilo ali com certeza dava intimidação no coração. Mas ela sabia que existia um Deus todo-poderoso que podia resolver o problema daquele homem. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão mal, que estão tristes? Mas eu posso dizer que Deus se aproveita de pequenas coisas. Às vezes é uma mensagem no celular, às vezes você está na televisão e vem ali alguém prega, ou às vezes está na rádio, passa na rádio ali do carro e você escuta uma música. Deus, ele se aproveita de pequenas coisas para nos trazer para uma consciência e um despertamento. E não menospreze as chamadas de Deus nesse sentido. Não menospreze, porque é nesses momentos que a atuação de Deus, ela vem. Nos momentos, muitas vezes, que nós já não temos forças e nem recursos, que foi o caso que aconteceu com Naamã. Ele não tinha mais remédio para colocar naquelas feridas, ele não tinha mais alguém para recorrer. Eu posso dizer que estar no fundo do poço, às vezes é um bom lugar de recomeço. Estar no fundo do poço, ele te dá a possibilidade única de só olhar para cima, de onde vêm as bênçãos, os sinais e os milagres de Deus. Naamã não tinha outra esperança. E se você olha, ele segue o conselho de uma menina, uma criança. Isso fala do nível do desespero dele. Quantos de nós buscamos tantas coisas aí por causa de desespero, e a gente passa até a buscar coisas que não são o Senhor, ou a se envolver em coisas que não tem a ver com o Senhor? Meu Deus, que Deus nos ajude a entendermos que Deus nos chama através dessas pequenas coisas para fazermos grandes coisas diante dele. A hora da crise, Deus vai levantar pessoas, ou te levantar para ajudar pessoas encaminhadas. Se você crê nisso, diga amém. Número 3,
para Deus realizar um grande milagre, é necessário que nos submetamos à vontade de Deus. Aí aqui, muitas pessoas, elas não conseguem ir à frente. Esse terceiro nível de ingrediente para o milagre, eu posso dizer que tem sido a barreira de muitas pessoas. E que a gente observa aqui, que não foi a barreira de Naamã. O texto diz assim: Naamã já tinha decidido que seria curado, e ele, depois de ir naquele lugar, ele se zanga pelo fato de Eliseu não conseguir suprir aquilo que estava na sua cabeça, porque ele pensava que as roupas finas, o ouro e a prata iria comprar aquela situação. Ele chega lá com a comitiva, cheio de pompa, mas o profeta, movido pelo Espírito Santo, nem recebe ele, e aquilo quebra completamente aquilo que tinha na sua mente sobre como Deus iria agir. Isaías deixa claro que os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade dele, mas para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, a gente tem que nos submeter a ter a mente de Cristo. Nós precisamos ser renovados na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Naamã achou que seria do jeito dele a cura, mas Deus tinha um plano mais excelente e melhor, e tão bom, que a gente está aqui repetindo aí, quase 5.000 anos, 4.000 anos depois. Hoje, de algumas formas, acontece isso conosco. As pessoas, elas querem que Deus se submeta à vontade delas. Você vai ver que é muito normal você dizer, e a promessa, por isso que eu não curto muito o lance da promessa, porque a promessa, ela é condicional ao outro lado. Se tu fizer isso, eu faço isso. Pode olhar, de alguma forma acontece isso. Por que você não faz antes? Porque você precisa barganhar com Deus? Não. Você observa que muitos planos e muitas vontades, elas desejam que Deus faça primeiro, para depois alguém vir fazer. E isso fala muito do nosso orgulho, da nossa disponibilidade. E a Bíblia fala que a gente às vezes pede e não recebe porque pede errado. Então Naamã acreditava que as bênçãos vinham da água, mas Deus estava dizendo: não é a água, é a tua obediência a chegar lá. O segredo estava nisso. O segredo não era uma água mais limpa, cristalina. Ele até questiona: poxa, eu não tenho um rio melhor? Tu quer que eu mergulhe no rio Guamá? E ele diz assim: olha, eu preferi os rios de Damasco, do Jordão, do que os do Jordão, porque quanto mais limpo, mais purificado. Isso era a cabeça dele. E olha, acredite em mim, o rio Jordão, ele não é um rio tão sujo. E ali, em outras coisas, era uma resistência mesmo de luxúria mesmo. Eu já tomei banho no rio Jordão, e eu posso te dizer que ele não é tudo isso que ele está dizendo aqui. Ele não é tão sujo como ele está dizendo aqui. Eliseu não deu atenção à pompa dele, e ele ficou admirado com isso, porque ele era um comandante, ele era alguém importante, e alguém importante nesse nível, as pessoas, elas se submetiam. A ação milagrosa de Deus procede de um coração humilde, nunca esqueça disso. Por isso que o milagre, ele é condicional à forma que Deus vai fazer. Quando ele cospe naquele chão e pega aquele lodo, o cego podia dizer: não encosta isso aqui no meu olho não. Ou seja, o nosso nível de crença muitas vezes pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Aí talvez eu fale para você aqui: poxa, vamos fazer aqui uma série de mensagens com 5 domingos. Tu vai falar assim: mas 5 domingos? Não podia ser só hoje? Deus pode fazer o que Ele quiser em segundos, em minutos. O problema não é o que Deus pode fazer, é o que eu estou disposto a aprender para trazer esse favor sobre a minha vida.
Então a minha disposição a coisas que Deus quer fazer, que Deus quer realizar, vão falar muito de favores que Deus pode trazer nessa submissão à vontade dEle. Então nunca esqueça que não basta você entender uma necessidade de milagre, não basta você saber que precisa de um milagre, você tem que entender que o milagre não é você que faz, é Deus. Então você tem que se submeter a Ele. A quarta coisa é que para Deus realizar o milagre é necessário eliminar impedimentos. Isso aí são os mais, são as justificativas, são as formas que nós encontramos para trazer desculpas para aquilo que Deus está pedindo para nós. O texto diz bem claro, 7 vezes, no Jordão, não é nos outros rios de Damasco, e não é uma vez do jeito que tu quer, tu vai mergulhar 7, tu vai fazer isso 7 vezes, porque é a forma que eu quero. Deus queria também curar a doença da alma de Naamã. Ele não estava querendo limpar só a pele dele, ele estava querendo tirar o orgulho, e o orgulho é igual ao mau hálito, quem tem não sabe, tem que chegar alguém bem amigo e dizer assim, a gente precisa de alguma forma entender que às vezes a gente é orgulhoso, às vezes a gente é levado pelo comodismo, pela arrogância, e isso tudo eu posso dizer que impede questões de milagres na nossa vida. Por que 7 vezes? O número, ele tem poder. O número 7 é um número completo, é um número perfeito, ou seja, é um número máximo, é um número de você na sua humanidade dar o seu melhor, é um número de você de alguma forma dizer assim, eu completei. E se cada dia nós fizéssemos isso de alguma forma, muitas coisas iriam ser limpadas de dentro de nós, do nosso coração. O hábito, a repetição, tudo isso são coisas que muitas vezes vão eliminar impedimentos que nós colocamos diante do nosso corpo. Sabe, como eu já fiz essa viagem, eu posso dizer que um dos impedimentos também era a distância. Eles estavam em Samaria, e para ir de lá de Samaria até o Rio Jordão, era um pouco longe, ou seja, a gente já andou pra caramba para chegar aqui, agora esse cara já está mandando a gente, por que ele não manda logo para esse garapé aqui perto, rapaz? Não é água que ele quer. Diga assim, não é a minha forma, é a forma de Deus, é a forma que Deus conduz, que quebra muitas vezes a nossa estrutura e os impedimentos que nós mesmos colocamos, que eu posso dizer que são crenças erradas que a gente tem de Deus e de nós mesmos, gente. Você precisa eliminar isso. E por último, Naamã foi curado. A Bíblia diz que esse cara se converteu, porque ele passou a adorar o Deus que curou ele, mas ele admite que essa doença levou ele para a cura, e não somente a cura do seu corpo, mas a cura de tudo aquilo que ele precisava. Pense comigo, o que eu e você precisamos nesse dia? Quais são as desculpas que nós estamos dando? A gente tem ensinado aqui nessa igreja que a Bíblia, ela é um manual do fabricante. A Bíblia é um manual, ela é onde nós recebemos direções e orientações de Deus. Eu posso dizer que quando nós conhecemos o manual, e eu te falo isso, pega o manual do seu carro e começa a ler ele, que você vai ver coisas que você nem imagina que tem lá, que tem. Pega o manual do seu celular e começa a ler algumas funções que você nem imagina que tem lá. Todos nós precisamos conhecer a palavra, e o que a gente quer nesses dias, e eu te digo isso de coração, o que nós pretendemos aqui nesses dias é trazer clareza para a sua vida. Pastor, qual o propósito de entendermos a minha missão aqui na terra? Os maiores problemas hoje que tem acontecido, que a gente tem cuidado aqui, problemas de depressão, de síndrome do pânico, assim, tantas doenças psicossomáticas, elas são baseadas em senso de propósito.
As pessoas, elas não têm vínculos, elas estão vivendo sem razão de viver, e automaticamente elas vão começar a, por falta de vínculos, pensar em tanta besteira. Ela olha para a família, não vê vínculo, ela olha para amigos, não vê vínculos. Então o que que a gente quer nesses dias? Trazer a consciência que Deus, Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então meu convite para você, está aqui com a gente nesses 5 domingos. Pastor, o que é que eu preciso? Você precisa se dispor, entender que você de alguma forma vai receber orientações incríveis aqui da parte de Deus, e que você vai fazer uma aliança com Deus, vai fazer a vontade de Deus e não a sua vontade nesses 5 domingos. Sei que você que talvez goste de uma praia, talvez você, sei lá, domingo de manhã gosta de fazer alguma coisa, dormir um pouco mais, mas você vai um pouco fazer igual na mão, abrir mão de algumas coisas, para que Deus possa fazer algumas coisas na sua vida. E eu vou estar aqui todos esses domingos, para de alguma forma trazer orientações. Coloca aí o coisa da corrente que a gente vai fazer, e vamos estar orando por cada dia desses. E eu tenho certeza que nesses 5 domingos, Deus vai fazer milagres na sua vida. Eu acho que eu deveria colocar 7, igual o do Naaman, 7 vezes. Talvez eu invente aí mais alguns temas sobre isso, mas eu queria que você ficasse em pé, para parecer que está acabando. Olha aqui para mim. Deus não te trouxe aqui à toa. Talvez você que veio aqui hoje, até convidado de alguém, você não imagina o que Deus pode fazer através de um dia como esse. Essa igreja aqui, ela é uma igreja doida. Tu vai encontrar por aí igreja muito doida. Tem assim, igreja doida que eu digo assim, não é que radical. Deus, Ele não chama a gente para um compromisso religioso. Deus chama a gente, sabe para quê? Para uma aliança com o Pai. Jesus não morreu porque Ele pregou. Jesus não morreu porque Ele cantou. Jesus não morreu porque Ele curou pessoas. Jesus morreu porque Ele falou que Ele era filho de Deus. Quando nós assumimos essa postura de filho, junto conosco também, vem tanto favor e tanta graça de Deus. Qual é a nossa missão na terra? Isso aumenta o nosso valor. Nunca esqueço, 2 dias muito importantes: o dia que eu nasço, e o segundo quando eu descubro por que eu nasci. Então eu quero te chamar também. Eu sei, olha, tantos lugares aqui que podiam estar repleto de outras pessoas, amigos nossos, que por exemplo tu pensou aí. Eu sei que acontece isso, às vezes eu estou escutando uma pregação, aí eu lembro, poxa, fulano podia ter escutado isso aí, sabe? Quando a gente aprende de Deus, nós queremos compartilhar. E eu queria te chamar junto comigo, a convidar pessoas para estar vindo aqui também no domingo que vem, porque eu tenho certeza que vai ser assim incrível. Quero que você coloque a mão no seu coração. A gente vai cantar uma música e depois eu vou orar, finalizando esse culto tão abençoado, tão poderoso. Vamos louvar o Senhor.